Amigas e amigos do Jornal do Meio-Dia da TV Itaperá, hoje terça-feira, e como toda terça-feira, nosso encontro semanal para falarmos sobre medicina e saúde. Hoje, mais um assunto muito interessante para todos os pais. Nós temos a satisfação de receber mais uma vez a visita da psicóloga Juliana Rodrigues Gonçalves, psicóloga especialista em neuropsicologia e pós-graduando em psico-oncologia. Boa tarde, Juliane, muito obrigado pela presença. Muito obrigada mais uma vez. Bom, o convite foi um convite muito especial que nós fizemos, porque as aulas estão iniciando. O ano letivo está aí, né? E alguns alunos, pela primeira vez, estão conhecendo a sua escola, outros alunos estão voltando à sua escola, porém conhecendo novos professores, novos amiguinhos, tá certo? E é uma expectativa muito grande, tanto para os alunos e eu acredito que principalmente para os pais, né? E diante da importância que é toda essa transição, é que nada melhor que convidá-la mais uma vez para dar as orientações necessárias para os pais, justamente para que os seus filhos possam usufruir da melhor forma possível, né, esse ano letivo que se inicia. E é por isso a sua presença para nos orientar a respeito desse início das aulas. Eu agradeço mais uma vez. Eu penso que todo início de ano letivo é um desafio, né, para as crianças, para os pais, porque são rotinas novas que vêm, embora as crianças já saibam, né, o que vai acontecer e tudo mais, mas são pessoas diferentes, professores diferentes, situações novas que eles estão aprendendo a viver, e é fundamental que os pais dediquem um tempinho do seu dia para acompanhar essas atividades, essa rotina das crianças, para que o desenvolvimento seja saudável. É uma oportunidade para a família, não é? Principalmente para aquelas famílias que já têm os seus filhos na escola e que retornam à escola, mas principalmente para os pais que pela primeira vez estão fazendo com que os seus filhos vão para a escola, né? Alguns critérios, né, para que eles possam aproveitar da melhor forma possível, né? Os pais, como você falou, né, dando a atenção necessária para as crianças, né, observando o dia a dia na escola, né, os diários, aquele contato, né, tudo isso aí são elementos importantes, né, para que toda a família possa ter uma interação melhor com a escola. Sem dúvida. E o processo de início de aulas, de desenvolvimento escolar, exige uma postura dos pais que vá para um caminho de orientação, né? As crianças estão indo para a escola para aprender conteúdos novos, para aprender a se socializar, para aprender que as coisas não são sempre do jeito que elas querem, né? Para aprender que o mundo tem regras. Então existe uma série de fatores que nós temos que pensar e que os pais podem contribuir nesse sentido. Então, por exemplo, posso embalar? Pode embalar, porque o assunto para a criança é fundamental que ela tenha uma rotina. Correto. Né? Então, ela tem a rotininha de acordar, de ir para a escola num determinado período, mas quando a gente fala da criança ter uma rotina, é ter uma rotina em casa. A criança precisa ter hora certa para as refeições.
ela precisa ter a hora certa para brincar, ela precisa ter a hora certa para fazer as tarefas de casa, ela precisa assumir, na medida que cabe dentro da sua idade, algumas responsabilidades. Correto. Para que ela vá aprendendo que as coisas não caem do céu, que o mundo não está à disposição delas, né? E que isso faz com que elas vão percebendo que elas também são responsáveis pela vida delas. Aí vai um reforço, né, para os pais da importância da disciplina, da rotina e dos deveres, né, para a gente poder cobrar das crianças. Porém, os pais têm que ter uma ação ativa na cobrança desses deveres, porque a disciplina é fundamental para o sucesso, né, da criança. E os pais precisam proporcionar atividades que façam as crianças desenvolver essa disciplina e essa autonomia. Correto. Né? É muito comum a gente ver crianças de 8, 9, 10 anos de idade estendem o pezinho lá e não precisa falar nada, o pai já abaixa e vai amarrar, né? As crianças já têm condições de fazer, então eu sugiro que a gente nunca faça aquilo que a criança tem condições de fazer sozinha. Correto. Esse alerta, digamos assim, é uma coisa que eu quero reforçar, né? A gente nunca fazer algo que a criança tem condições de fazer, tá? Isso aí a gente vê muito também em relação à comida, né? É por isso que eu estou aproveitando esse gancho, tá? Porque é comum ainda a mãe ou o pai, para fazer a criança comer, criança de 5, 6 anos, tem que dar ainda na boca, porque senão ele não quer comer. Ou ele se suja. Exato. Ou ele derruba. Exato. Mas faz parte do aprendizado do erro. Exatamente, né? Que a gente sempre fala, deixa fazer a sujeira e for, mas ele vai aprender, né? Então, esse detalhe, né, de fazer com que a criança faça aquilo que ele tem possibilidade, a capacidade de fazer, é um item importante. Sem dúvida. Mas pode continuar. Um outro item importante que eu considero fundamental, que vai, né, nesse sentido de a gente proporcionar a construção dessa autonomia, é os pais não se colocarem na postura de ou fazer tudo pela criança, ou então só cobrar que a criança faça. Exato. A gente tem que chegar no meio termo que a gente chama de orientação, né? As crianças não têm, por mais autonomia que elas tenham, elas precisam ser orientadas, precisam de pistas para que a gente vá mostrando qual é o caminho correto, o que ela pode fazer nesse momento, né? Porque hoje a gente sabe, se a gente deixar, a criança fica o dia todo na tecnologia, na televisão, né? Correto. E a gente acaba perdendo oportunidades para que essa criança evolua, para que essa criança aprenda a arrumar uma cama, ajudar a guardar uma louça da cozinha, a pôr a mesa para a família, que são tarefas que não são exclusivas da mãe. Correto. Né? São tarefas que são da família. Moramos todos na mesma casa, não é responsabilidade de um deixar a casa em ordem. Correto. Né? O bem-estar é proporcionado e esse momento onde a criança assume responsabilidades por tarefas domésticas também é um momento de aprendizado que ela leva para o resto da vida. Correto. Veja essas orientações, você pai, você mãe, né? Nessa participação das crianças dentro da atividade doméstica, né? Coisa que realmente passa batido e a gente não lembra disso aí. E isso aí é uma coisa que faz com que os alunos, os nossos filhos, as nossas filhas, comecem a dar importância, a valorização, né, da sua responsabilidade também como integrante da família. Exatamente. Né? E isso, doutor Cláudio, interfere na rotina escolar. Né? Uma criança que em casa
recebe a alimentação na boca, que a mãe que dá a comidinha na boca, na escola vai ter dificuldade de fazer um lanche sozinha. Correto. Vai ter dificuldade de, na hora de executar uma atividade, achar que não vai ter condições de fazer sozinha, ficar insegura, ficar apreensiva, ficar nervosa, ficar irritada e exigir a intervenção sempre presente da professora. Então acaba criando uma dependência na rotina dessa criança que acaba se estendendo e comprometendo o desenvolvimento saudável desses alunos. Correto. Eu acredito que uma coisa se agrava mais ainda é quando os pais acham que, preocupados pelo fato da criança não se alimentar na escola, né, querer que a professora dê o alimento na boca da criança, porque em casa está acostumado assim, né? Mas o que a gente precisa tomar cuidado, né, é que não podemos jogar para a escola a responsabilidade. Isso, essa responsabilidade. E isso aí é uma faixa muito tênue que muitas vezes, ou na maioria das vezes, é difícil dos pais entenderem isso aí, né? O dia a dia está fazendo com que a família comece a jogar a responsabilidade para a escola. E assim, é um assunto delicado, né, Correto. Dr. Cláudio? Porque como mãe e o senhor como pai, Exato. né, provavelmente, e muitas vezes nós erramos. Não tenha dúvida. Né? Na tentativa de privar os nossos filhos de problemas, a gente Exato. se antecipa e não permite que eles vivenciem, Exato. né, uma situação de conflito, uma situação onde eles precisem resolver sozinhos as situações. Correto. Né? Então, uma mãe que manda a frutinha toda picadinha porque a criança não consegue morder ou vai se sujar se ela morder, né? Exato. Ela pode estar retardando, por exemplo, o senhor sabe melhor do que eu, o desenvolvimento da fala, né? Porque a mastigação faz toda a diferença na pronúncia da criança, na fluidez da fala, dessa comunicação mais solta, mais tranquila e mais independente. Correto. Né? Então são detalhes que às vezes a gente se esquece. Sabe que uma coisa que eu acho que a gente precisaria, digamos assim, sempre bater nessa tecla, que é justamente ter na escola, diante de toda essa situação que nós estamos vivendo e convivendo, né, sempre um profissional, né, para ir orientando, para orientar todos, né, disso aí. Porque na verdade o que a gente precisa são de profissionais que nos mostrem o norte, tá? Porque na verdade não existe, é como você falou, nós erramos bastante, tá? Por quê? Porque não existe um manual, não é? Se existisse um manual para como educar, como fazer isso, como fazer aquilo, não ia resolver muito, porque a gente também não lê manual. Então, aí é que tá, né? Então, a importância da presença de um profissional para poder orientando, nos balizando, é uma coisa interessante. Exatamente. Né? Então, eu acho que nós temos que, digamos assim, aprimorando cada vez mais, né, todos esses instrumentos de orientação através desses profissionais, sabe? Eu acho que é isso que é importante, tá? E que mais que nós poderíamos falar a respeito desse retorno às aulas? Outra sugestão, né, é que os pais demonstrem para a criança interesse pelos assuntos que a criança aprende na escola. Correto. Né? A criança vai lá aprender português, vai aprender matemática, nós já aprendemos tudo isso. Exato.
Mas se nós não demonstrarmos interesse, não mostrarmos para a criança a importância que esses conteúdos têm para o desenvolvimento dela, a tendência é que a criança ache que a escola é muito chata. Correto. E aí chega em casa, ninguém demonstra interesse por esse assunto, a criança vai achar ruim de ter que fazer tarefa, vai achar ruim de ter que se preparar para uma prova, vai achar ruim ter que organizar o material para o dia seguinte. Correto. E aí vai chegar no dia seguinte, aquele material que ia ser usado não está na mochila, e ela vai falar, minha mãe não pôs na minha mochila. Mas é a criança que tem que pôr, porque ela tem que saber a importância, aprender a se organizar, planejar o seu dia, saber o que ela vai usar, porque são ensaios para a vida adulta. É verdade. Né? E também, né, os pais, né, terem esse acompanhamento, normalmente a comunicação com a escola, né, o diálogo com a escola é fundamental. É fundamental, né? Quer dizer, muitas vezes vem algum recado para os pais, né, a respeito de alguma atividade da criança, né? A família está atenta nesses recados, né? E outra coisa. E é mais, diálogo com a escola não é só nos momentos em que ocorrem problemas. Isso. O diálogo com a escola, ele tem que ser permanente. Correto. O nosso filho fica, no mínimo, 4 horas por dia dentro dessa instituição, que nós temos que saber se está tudo bem. Exato. É o nosso interesse saber se o nosso filho está sendo, está aproveitando as atividades que estão sendo colocadas, se ele está tendo uma boa interação com os colegas, se ele tem ido motivado para a escola. E isso é um diálogo permanente. E que não só a escola tem a obrigação de nos chamar como pais, nós temos a obrigação de ir até a escola e mostrarmos parceria para esse processo, porque a única pessoa que vai ser beneficiada é o nosso próprio filho. Correto, né? E os pais, né, com essas atitudes, a gente com certeza vai fazer com que os pais adentrem mais para a escola, acompanhem, né? Porque infelizmente uma boa parte só começa a ter um contato com a escola quando tem algum problema, né? E é o contrário, né? Se todo dia, 4 horas no mínimo, as nossas crianças estão na escola, a gente tem que criar o hábito de acompanhar, de perguntar, de participar, né? A participação dos pais é muito importante. A gente sempre frisa nesses aspectos assim de participação da família, o incentivo dos pais pelo progresso da criança, do aluno, quando ele vem para casa, olha, eu consegui fazer isso, consegui fazer... Quer dizer, o incentivo é importante porque está mostrando para a criança o interesse dos pais na escola. É um incentivo para a criança porque conseguiu um progresso. Exatamente. Tá? E quando eu falo da gente demonstrar interesse pelos assuntos da escola, é assim, é a gente também proporcionar o que eu chamo de repertório cultural. A criança está aprendendo sobre escravidão na escola. Né? Não nos custa nada sentar com essa criança, conversar, assistir um filme de época, levar para um teatro, levar para um museu. Correto. Né? Porque é uma forma da gente se aproximar dos nossos filhos, Correto. Tirá-los dessas redes sociais. Exato. Que pouco acrescentam para eles, né? E nos permitir que a gente tenha mais oportunidades, inclusive de diálogo e de confiança com os nossos próprios filhos. Exato. Né? E também, óbvio, que colabora para que a criança ganhe essa criticidade em relação aos conteúdos, que ela saiba que aquele conteúdo que ela está aprendendo na escola pode sim ser refletido e aplicado no dia a dia dela.
né? E é aí que o interesse acaba ficando cada vez maior e a criança se desenvolve plenamente. Pergunto a você, pai e mãe, quantas vezes você foi ao museu, por exemplo, com o seu filho, para fazer com que o seu filho desenvolvesse ainda mais, né, aquela capacidade de aprendizado de alguma matéria? Quantas vezes nós fomos com os nossos filhos num cinema para assistir um filme referente a algum fato histórico? Mesmo atividades musicais, concertos, Exato, as crianças precisam ter essa noção Exato. de que existe um mundo fora das redes sociais e que é muito rico. Bastante, né? E uma coisa que me chamou a atenção, né, nos artigos que você tem publicado, foi justamente, né, nesse aspecto, tá? Quer dizer, música, quantas atividades musicais que a criança poderia participar, né? Exposições, né? Quer dizer, tudo isso aí, se nós pais não acompanharmos as nossas crianças, não demonstrarmos a ela a importância desse tipo de diversão cultural, olha, somente as exceções é que poderão gostar dessa atividade cultural. E mais que gostar, tirar proveito da vida. Isso, né? não tenha dúvida, é que cultura. nos traz um crescimento e nos traz uma amplitude de reflexão, de abertura para novas situações que não tem preço que pague. Correto. Eu quero insistir nisso aí, né, para as famílias. Fiquem atentos, né, aos eventos culturais da sua cidade. Fique atento a tudo aquilo que se diz respeito a um incremento no conhecimento, na curiosidade dos seus filhos. Façam companhia a eles, que nós vamos ver que o resultado futuro vai ser muito interessante, muito grande. Para a família toda. Né? Por quê? Porque o que a gente vê é o seguinte: a partir do momento que a gente nota que as crianças estão juntas, toda a família está envolvida, a criança vai dar ainda mais valor, né? Vai valorizar esse hábito de estar juntos, né? Conviver. A convivência, né? Quer dizer, é uma coisa que depende muito dos pais. Nós sabemos que a correria do dia a dia, nós sabemos de tudo. Nós sabemos de tudo. E esse é o desafio. Exato, né? Nós sabemos que hoje nós temos que chutar a bola, né? Cabecear a bola, jogar no gol e ele pegar a bola. Entendeu? Mas isso aí é a grande maioria, né? Mas disso tudo é o desafio. Nós temos que encontrar uma forma de fazer com que o nosso tempo seja um tempo, digamos assim, de qualidade para as nossas crianças. Exatamente. Né? E uma criança com oportunidades culturais, que sente mais interesse pelas coisas que a escola ensina, pelos conteúdos, é uma criança que vai ter mais autonomia para fazer as próprias tarefas de casa. Correto. Porque o que a gente percebe nas tarefas de casa? Né? A criança tem, muitas vezes, não tem um horário certo para fazer, e ela fica livre, solta e vai fazer quando os pais obrigam. Correto. Aí o momento da tarefa vira um momento de estresse familiar. Porque aí o pai está cansado, acabou de chegar do serviço, a criança não fez a tarefa no horário que deveria ter feito, está brava, está emburrada, não quer fazer, vai fazer com má vontade, e aí o que acontece? O pai vai dar a resposta pronta para a criança terminar rapidinho ali. Exato. Né?
E aí a gente vê assim, outro dia eu estava rindo porque tinha uma situação interessante que aconteceu, que a gente estava conversando em consultório sobre tarefa de casa, autonomia, né? E aí a mãe me contando que ela falava assim, o meu filho toda hora me interrompe. Como é que eu escrevo casa? É com S ou com Z? Ela com S. Como é que eu escrevo chapéu? É com U ou com L? É com U. Né? Aí, se eu for escrever instrumento, ela para. I-N-S-T-R-U e ela soletrou. Então, o que nós estamos fazendo com as crianças? Tornando as dependentes da gente. Então, uma coisa que errou uma vez, errou outra, peraí, né? Vamos procurar no dicionário uma vez? Exato. Né? Vamos estimular que essa criança vá buscar as suas respostas. É óbvio que muitas vezes a gente precisa conduzir e orientar essas crianças. Exato. Mas dar a resposta pronta é a última coisa que a gente deve fazer, porque a gente não está contribuindo para o desenvolvimento delas. Numa comparação bastante grosseira, mas é tipo assim, né? Você não dá o peixe, ensina a pescar. Ensina a pescar, né? ensina a pescar. E você falou uma coisa interessante, né? Quer dizer, o dicionário, né? Que hoje parece que ninguém mais conhece, né? O nosso amigo dicionário. Você sabe que antigamente era comum as famílias se preocuparem como é que poderiam comprar um dicionário bom, né? Aquela preocupação. As famílias compravam a Barça. Comprava a Barça, né? A enciclopédia Barça, né? A enciclopédia Barça era status, né, doutora Cláudia? Verdade. Era um status. Eu nunca tive, viu? Nem eu ia para a biblioteca municipal para procurar na Barça para fazer os meus trabalhos. Era tão gostoso isso, né? Exatamente. E é onde eu quero chegar. Veja bem, hoje em dia o pessoal já não tem mais preocupação de comprar o dicionário, tá? Por isso que acostumaram a ter a resposta direta e põe no Google, tá? Agora, veja, nós precisamos começar a incentivar a criançada a procurar as coisas no dicionário e frequentar a biblioteca. Exatamente. O acervo que a biblioteca tem, né? Aí eu atendi uma criança uma vez que a gente estava trabalhando exatamente esse desenvolvimento da linguagem e uma das atividades eu usei o dicionário para a criança. Correto. A criança falava assim para mim, mas que página do dicionário está? Então o hábito da criança foi, ela provavelmente recebia qual era a palavra a ser procurada, mas já recebia a página e dentro da página ela procurava. Então olha o que nós estamos fazendo com as crianças. Olha, realmente, olha, você que nos assiste pode constatar o quanto que é difícil lidar com as pessoas. Né? Quer dizer, e a gente, na grande parte dos momentos da nossa vida, a gente precisa realmente de alguém para a gente falar, olha, vai um pouquinho mais para a esquerda, vai um pouquinho mais para a direita, a coisa não é bem desse jeito. Assim. Por quê? Porque requer um conhecimento de ordem alfabética. Sim. E que se a criança não souber uma ordem alfabética, ela compromete muitos conhecimentos que ela vai ter pela frente. Olha, realmente é uma situação. Se a gente for ver as consequências disso tudo, a gente vai ver que lá na frente vai ficar tudo travado, né? E é uma situação bastante preocupante. Exatamente. Isso aí, viu? Agora, Juliane, uma outra coisa que eu gostaria, que também é um assunto que eu tenho certeza que os pais, né, que nos assistem esperam, né, é o famoso bullying. Tá?
Eu gostaria que você pudesse traduzir para todos nós o que é, na verdade, o bullying. Esse termo bullying, ele vem do verbo em inglês bully, que significa intimidar. Então, mundialmente hoje, a gente reconhece como bullying aquele ato violento de intimidação, e quando é violento não estamos falando apenas de agressão física, mas de verbal também, que se dá de forma repetitiva e intencional. Então, nós já fomos crianças, nós já praticamos inúmeras brincadeiras inadequadas. Correto. Nós já fomos vítimas de muitas brincadeiras inadequadas, mas o que a gente está falando hoje não é de brincadeira inadequada, que eu costumo até ser um pouquinho mais didática, A brincadeira, ela diverte ambas as partes. Isso. Quando apenas um lado se diverte, já deixa de ser brincadeira. Correto. Exatamente. Se isso se torna repetitivo e intencional para intimidar o colega, aí nós estamos falando de bullying. Correto. E isso aí é um problema para a escola, um problema para os alunos e problema para os pais. Os pais. Focando no lado da instituição, a escola, Quais os mecanismos que uma escola teria como um trabalho preventivo contra o bullying? Acho que o primeiro ponto é as escolas informarem as crianças de quais elementos formam uma relação saudável e quais elementos não contribuem para a construção das relações saudáveis. Então, acho que é uma questão de orientação, de informação. O que é brincadeira, o que não é brincadeira, Não faça para o outro o que você não gostaria que fizessem com você. Então, esse papel educativo. Correto. Uma outra questão que eu acredito que seja importante é a escola manter o diálogo com as famílias. Porque na minha atuação como psicóloga, me preocupa ambas as partes. O aluno que é vítima, ele se sente intimidado, ele se sente ameaçado. Muitas vezes ele não denuncia o bullying porque o colega está o ameaçando. Então a escola, é importante que ela abra canais de comunicação para que essa criança vá e diga: não estou tranquila com o relacionamento com o meu amigo fulano de tal. E a escola ter esse cuidado de tratar desse assunto de uma forma não velada, mas cuidadosa, para que evite mais intimidação e maior prejuízo para o aluno que vai lá e pede ajuda, pede socorro. Correto. Mas também me preocupa como psicóloga o agente que pratica o bullying. Qual é o motivo pelo qual essa criança se sente tão bem de prejudicar um colega, de intimidar um colega? Que seria é uma força física? Ele se acha mais forte que os outros, então ele pode falar o que ele quer e ninguém vai fazer nada? Ele é um líder e todo mundo gosta dele, então ele também ter o direito de desrespeitar a todos? Para mim não soa que a criança está bem consigo mesma. E aí chama a atenção, do que a gente vê no dia a dia. Por quê? Porque na verdade aquela criança que sofre, a vítima, é que normalmente a família leva para o psicólogo, enquanto que o agente que pratica ele tem que ser cuidado, porque
algo está errado na forma como ele se relaciona com as pessoas. Exato. E talvez com ele mesmo. Exato. Então ele também precisa de ajuda. Porque o foco, eu acredito que seja realmente esse grande detalhe, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente, na grande maioria das vezes, nós esquecemos o agente. E a gente só fica pensando na vítima. Enquanto que realmente a gente tem que dar talvez uma atenção maior no agente. Por quê? Para tentarmos diagnosticar o que está acontecendo para o agente. E são ações distintas. Então, exato. Para o agente, o que a escola pode fazer por essa criança? A escola pode chamar os familiares, mostrar preocupação com a forma com que ele tem tratado os colegas, que já foi orientado, mas que ele persiste nesse comportamento, sugerir uma avaliação psicológica, um acompanhamento para que essa criança talvez não esteja sabendo se expressar. Correto. Né? Ou esteja tão carente afetivamente que precisa usar dessa intimidação para se impor diante dos colegas. Então, para mim, é uma demonstração maior de insegurança. Correto. E para aquele que sofre o bullying, também nós temos que pensar como que os pais podem fortalecer essas crianças. Correto. Porque eu já tive muitos apelidos na escola. Eu também. E toda vez que eu chegava em casa reclamando, meu pai dizia: tá, mas se você não gostou, você tem que dizer para o colega que você não gostou. Se aconteceu na escola, você vai lá e fala com o teu professor para ele te ajudar. Correto. Então, eu fico pensando também que às vezes na tentativa de proteger demais os nossos filhos, a gente não permite que eles sejam frustrados. E qualquer situação que saia do controle, a criança não sabe vivenciar. Exatamente. É como se a gente pensasse no pássaro engaiolado. A gente criou um passarinho, comprou um passarinho bem pequenininho, pôs lá numa gaiola para enfeitar a nossa casa. E um dia a gente resolveu ser humano, e reconhecer a natureza desse bicho e só resolveu soltar. Esse bicho não vai saber como sobreviver na selva, no mundo, porque nós o privamos de todos esses aprendizados. Então não é qualquer um que vai te chamar de chato, que vai te chamar de sai daqui agora. Não é qualquer coisa que a gente vai configurar como bullying. Exato. As crianças precisam aprender a se defender sem usar de estratégias de intimidação. Correto. A gente tem que conduzir as crianças para esse crescimento social saudável. Não tenha dúvida. Porque se a gente protege demais, meu filho é vítima, eu preciso de tratamento para ele, porque todo lugar que ele vai, ele é agredido verbalmente ou intimidado, também está errado. Nós temos que fazer essa criança crescer, ser autônoma, reagir. E reagir não é reagir sendo mal educado, sendo ofensivo. Correto. É reagir com assertividade. Porque a gente percebe que as crianças hoje elas são ou agressivas ou passivas. E parece que elas estão perdendo esse meio termo que é a assertividade. Como eu posso dizer para o colega, não gostei do que você fez, sem ofendê-lo? Que é o que a gente precisa praticar no mundo adulto. Exato. Não é diante de qualquer conflito profissional que eu posso sair batendo boca e chutando todo mundo. A gente tem que aprender a conversar de uma forma saudável. Exato. Veja, gente, a importância de nós termos orientações precisas para que nós possamos desenvolver essas estratégias para que os nossos filhos possam ter a sua vida autônoma, e tomando aquele cuidado de a gente não
Protegê-lo demais, como se tivesse, como nós dissemos aqui, numa gaiola, tá? Então, eu acho que essa conversa que nós tivemos com a psicóloga Juliana Gonçalves é uma oportunidade muito grande para todos nós, principalmente vocês que nos assistem, levarmos uma reflexão, tá? Uma reflexão das nossas atitudes, né? No geral, uma reflexão em relação ao nosso relacionamento com os nossos filhos e com a nossa escola, tá? E isso implica, como pais, nós termos a segurança de que os tombos, os tropeços, as manchas nas roupas, elas são saudáveis para o crescimento. Correto, exato, né? São são detalhes, fazem parte do processo de aprendizagem. Ninguém nasce sabendo. Exato. E nós não temos o direito de polir essas crianças, né? Não de intimidá-las, mas de tolher essas oportunidades para que elas aprendam a ser autônomas, a se virarem sozinhas, a saberem como reagir quando nós não estivermos por perto, porque nós nunca estaremos perto para sempre, para o resto da vida. A criançada tem que saber, né? Tropeçar, quer dizer, vai tropeçar mesmo, a gente tem que, não tem jeito, né? Mas e são esses tropeços que vai fazer com que a criança, por exemplo, tome mais cuidado na maneira de andar, justamente, quer dizer, para se prevenir, para não ficar tropeçando sempre. Agora, por quê? Porque a superproteção, né, pode ocasionar uma certa inabilidade diante desses tropeços sociais. E que lá na frente podem justificar suicídios, pode justificar quadros depressivos que a criança não consegue ter dentro do seu repertório de atuação informações e experiências de vamos lá, eu sou capaz e eu vou vencer. Correto. Né? Então vira uma bola de neve que depois fica mais difícil da gente ajudar. Bom, veja que esse assunto é apaixonante, esse assunto ele é um assunto cativante mesmo, né? E eu sei que você que nos assiste deve tá cheio de perguntas. Uma série de, se você está desse lado, tem uma vontade de perguntar uma série de coisas para a Juliane, que é a psicóloga especialista em neurociência e pós-graduando em psico-onco. Mas, veja bem, daí a importância que tem nós sempre temos a orientação de profissionais capacitados para que possa nos ajudar a conduzir essa difícil trilha que é a educação dos nossos filhos, né? Bom, Juliane, as suas últimas considerações, porque realmente se nós formos a gente passa a semana aqui. Verdade, né? E eu tenho certeza que você nos acompanharia, né? Mas quero mais uma vez, né, formalizar mais um convite futuramente para a gente tratar desse assunto. Continuar esse assunto, tá? Porque eu tenho certeza que é do agrado de todos e muitas pessoas, né, vão trazer pergunta para nós no sentido de podermos enriquecer umas futuras visitas que porventura possa fazer no nosso Jornal do Meio-Dia. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu desejo que pais e crianças, professores e escolas tenham um ótimo ano letivo, que busquem auxílio sempre que acharem conveniente, tirem um tempinho do dia de vocês para acompanhar a rotina do teu filho em casa, para ir para a escola, dialogar com a escola, entender como é que está
facilitar o desenvolvimento do seu filho e, principalmente, vamos deixar nossas crianças crescerem. Isso não significa a gente abrir mão das nossas responsabilidades, mas a gente assumir de fato a nossa responsabilidade como orientadores e como pessoas que querem que os nossos filhos sejam felizes, saudáveis e consigam aprender o que precisam para a vida, né? Os conteúdos escolares nos ensinam muitas coisas, mas a vida nos cobra muitos outros conteúdos que a gente aprende na convivência com as pessoas, nos conflitos, no dia a dia, dentro de casa, levando uma bronca aqui, levando uma cobrança ali, ao mesmo tempo um abraço aqui, uma atenção ali, né? Então é um misto de ações que dão muito trabalho para nós como pais, que temos uma rotina, né, que nos consome muito tempo. Mas se nós queremos que os nossos filhos sejam felizes e saudáveis, eles precisam dessa nossa atenção no sentido de amparo, não no sentido de a gente dar tudo pronto e tudo mastigado para eles. Olha, Juliane, muito obrigado por toda essa orientação, né? Orientações preciosas, né? Não só para nós pais, como para nós profissionais da área da saúde, mas também, né, para os professores, né, para as entidades, né, educacionais, enfim. Eu tenho certeza que você que nos assiste irá compartilhar com todos os seus familiares, professores, enfim. É um assunto que merece ser conhecido, é um assunto que merece ser divulgado. Por quê? Porque existem alertas importantes e interessantes que só dando essas cutucadas é que a gente vai lembrando, exato, né? Que a gente vai poder fazer com que nós tomemos um pouquinho mais de consciência da complexidade do que é um aluno na escola e a nossa contribuição como pai para que a gente possa fomentar tudo aquilo que é de importância para a formação futura dos nossos filhos. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu compartilhamento e, se você gostou, divulgue o nosso programa. É o Jornal do Meio-Dia da TV Taperá, né? Daqui de Salto e para toda a região. Muito obrigado e até a próxima terça-feira com uma nova entrevista e um novo assunto de medicina e saúde. Até lá!